jornalista Luiz Eduardo Oliva é professor. Ele deu um depoimento mostrando a importância da condição docente em sua vida. Segundo as palavras do próprio Oliva, ser professor o fez uma pessoa melhor, ser professor o fez mais tolerante, ser professor lhe permitiu estudar mais, ser professor lhe fez mais disciplinado, ser professor lhe permitiu obter um maior reconhecimento social. Enfim, ser professor é a atividade que menos lhe dá dinheiro, ser professor é a atividade que mais lhe dá trabalho, ser professor é a atividade que mais lhe dá prazer. É importante o depoimento que Luiz Eduardo Oliva nos oferece acerca da carreira docente. Vamos acompanhar. Eu acho que estou precisando escrever mais sobre textos de direito. A minha vida de professor tem sido essa. Eu acho que o professor, em resumo, hoje é a atividade que mais me dá prazer, e que menos me dá dinheiro, e que mais me dá trabalho. Eu continuo aos 66 anos trabalhando feito um louco para dar minhas aulas, para corrigir, para atualizar, me atualizo permanentemente. O dinheiro não conta. Se eu fosse contar o dinheiro, eu ganho muito mais numa sentada para fazer uma petição. Mas o prazer que me dá ensinar, ou pelo menos o compromisso comigo mesmo, como dizia papai com relação a Silvério, o compromisso meu com o lado intelectual, é uma riqueza que nada paga. Ensinar é o meu investimento permanente. Se a Coca-Cola investe, desde a sua criação em propaganda, e vai viver a vida inteira se você perguntar a alguém no mundo se sabe a palavra que é Coca-Cola, todo mundo sabe o que é, mas ela nunca deixa de investir na propaganda. A minha forma de investir para a minha vida pessoal é ensinando. Ensinando me melhorou como jurista, me melhorou como advogado, me melhorou como pessoa. Abriu um leque de relacionamentos muito grandes com as pessoas, me dá um prestígio também na vida pública, me levou à Academia de Letras Jurídicas. Aonde eu chego como... é impressionante, eu fui fazer uns exames até para ser admitido no Grupo Tiradentes agora. Quando eu cheguei lá, uma menina me atendeu muito bem, com um sorriso nos lábios, aquela coisa todinha, e foi altamente solícita, e eu atribuí solícita ao trabalho dela ser solícita. E aí, quando eu depois parei, ela disse, está tudo certo, professor. Aí, o professor disse que eu fui seu professor. Foi, você não sabe a alegria que o senhor me deu quando o senhor entrou aqui. Gostei, o senhor foi dos meus melhores professores. O senhor foi meu professor de relações públicas. Olha, eu fiz relações públicas em 99, então mais de 21 anos atrás. Então, a vida de professor do Ateneu Sergipense, a vida de professor das três faculdades, da UNIT, da FANES, infelizmente não fui professor da Universidade Federal do Sergipe, que foi a instituição que eu mais perdurei muito mais tempo. Presidi a escola de advocacia, né? Como eu digo, eu só tinha a chance de ser um professor emérito se a universidade me fizesse uma homenagem dessas um dia. Então, eu acho que a vida de professor me transformou. Eu não fui um professor como você, sistemático, dedicado exclusivamente a ser professor, né? Mas porque eu fui um cara muito facetado, né? Você marca a sua trajetória como professor da Universidade Federal do Sergipe. Eu sou mais o advogado, sou mais o outro, né? Mas que o advogado que é professor também. Então, eu acho que eu me vejo com dificuldade de não me ver professor. De não me ver professor. Mas vai chegar um tempo que isso vai acontecer, porque vai cansando de qualquer maneira, sabe? Eu tento ser com os alunos sempre o mais moderno possível. Eu quero ser inovador, eu não quero ser aquele professor velho, como muitos professores que eu alcancei. Eu tive uma grande chance na minha vida. Eu fui aluno no momento do Canto do Cisne
grandes professores do curso de Direito, né? Não, alguns fundadores ainda, como Manuel Cabral Machado, alguns que foram fundadores do curso de Direito. Eu ainda alcancei um professor. Outros que vieram logo em seguida, Paulo Machado, como é que é o nome deles? Ara Leal, Arthur Oscar de Oliveira Deda, Juveniano Carvalho Neto, foi fundador, Pereirinha, tantos professores que foram, mas muitos deles já estavam cansados. Alguns eram motivos até meio que eu não compreendo os alunos, né? Eu ainda alcancei na faculdade de Direito com aquele praticável, que o professor ficava um pouco mais alto com o respeito que se tinha que ter. Ainda alcancei momentos em que, quando o professor chegava, a gente se levantava. Eu vi o declínio da vida docente. Espero um dia que esse declínio retome o caminho da respeitabilidade. Mas te digo com toda a pureza da alma, com toda a sinceridade, que nada, absolutamente nada, é mais sublime do que a capacidade de ensinar. Porque você, como professor, você é uma espécie de demiurgo entre aquilo que você conseguiu alcançar antes dos outros, que é o saber, aquilo que Santo Agostinho falava, por exemplo, daquele conhecimento que ele atribuía a Deus, aquilo que se tinha na fé dele. Aliás, eu tenho lido muito sobre Agostinho, fabuloso, um homem que era do ano 300 depois de Cristo e atualíssimo, né? Fantástico, influenciando ainda gerações. E eu digo que não, sob o ponto de vista do saber, ainda que eu me sinta meio socraticamente o eu não sei que nada sei, mas eu me sinto como se fosse um milionário de dinheiro. Eu acho que eu tenho uma boa gama eclética de saberes, e que é uma riqueza fabulosa, né? Eu olho como quem olha num pasto, e a perder de vistas, eu olho esse saber que me faz ser compositor, me faz ser jornalista, me faz ser articulista, me faz ser poeta, e nada disso seria o que é se não tivesse sido alimentado pela figura do professor, porque o professor é, sobretudo, um eterno estudante. E é um homem que é colocado à prova todos os dias. Como você foi até por Eva, seja lá quem for, até por quem é injusto, se coloca à prova. Desse abrir uma aula de um aluno que eu estava explicando, e o aluno, que aula chata, eu explicando a disciplina. Depois ele veio pedir desculpas. E você tem que ter essas paciências, você tem que ter paciência com isso. Professor, a própria palavra professar a fé vem de professor, né? Que vem de profissão, né? Tudo isso tem uma relação no radical das palavras. E acho que eu não seria quem sou se não fosse o professor Luiz Eduardo. Se eu tenho um pouco, o advogado existe em mim, mas esse advogado foi ilustrado pelo professor. O poeta foi ilustrado pelo professor. O acadêmico foi ilustrado pelo professor. O escritor foi ilustrado pelo professor. Enfim, tudo aquilo que eu fui e que sou, e tudo que me traz na maturidade a ter, inclusive, essa convicção que, sim, já está na hora de eu publicar. Se eu fui precoce em muitas coisas, como eu diria, o retrato do Dorian Gray, antes que ele chegue, que se caia ainda, quando eu tenho ainda essa cara de jovem, que possa colocar para fora aquilo que, por exemplo, não tenho o menor medo de ler as poesias que fiz, porque acho que elas já estão ilustradas, diferente do que era no passado. Então, como a discussão hoje foi sobre o professor, o jornalista que foi, etc., eu encerro dizendo a você que, na minha vida, o professor foi, assim como o Gilberto Gil dizia, que a Bahia lhe deu régua e compasso, a minha vida de professor me deu o lustre e a flanela, porque foi esse lustre, aquela pasta que você bota, e a flanela é que ilustraram a figura do Luiz Eduardo Oliveira. Se não fosse professor, não seria nada.